Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Caso de Influência. Mais uma tentativa, espero que agora com áudio funcionando melhor. Vamos chegando, minha gente, sejam bem-vindos. Vamos lá, espero que agora o áudio esteja funcionando. O Caso de Influência é a nossa live semanal para dissecar casos de sucesso que influenciaram comportamentos para a sustentabilidade. Espero que o áudio agora esteja melhor, galera. Vamos dando um feedback. Para você aplicar essas experiências, essas estratégias no seu caso concreto, para você ter sucesso no engajamento sustentável também. Então, como eu estava falando, o Caso de Influência de hoje vai focar no seguinte tema, que é a questão de tornar o veganismo, o consumo à base de plantas, o consumo de alimentos à base de plantas, coisa boa, que bom, valeu pelo feedback. A norma, como tornar o veganismo, que é algo super desafiador, extremamente questionado, levanta paixões, para muitos é algo alternativo, é algo hippie, é algo fora da curva, a normalidade, o normal entre as pessoas. O caso de hoje conseguiu fazer isso, eu vou te mostrar quais ferramentas comportamentais eles aplicaram. E ainda tem um ponto, eu acho que vai ser um caso controverso, porque é uma grande empresa, é uma grande rede de fast food que está por detrás desse caso. Então eu não tenho dúvida que eu vou receber várias objeções, vários comentários, mas bora! O meu objetivo é trazer diversidade de casos, diversidade de comportamentos, de atores por detrás deste caso. E eu não recebi um tostão dessa empresa, hein? Eu estou trazendo porque é um caso extremamente interessante, mexe com os nossos preconceitos, acho que move a indústria a pensar de uma forma mais inovadora, então definitivamente quero compartilhar com você. Mariana, eu não trabalho com alimento, eu não trabalho com veganismo, o meu tópico não é mudar o comportamento de alimentação das pessoas, não tem problema. Porque a gente vai destilar os princípios por detrás desse caso para você aplicar no tema que for para o seu caso concreto, combinado? Então, qual é um pouquinho do contexto por detrás? Por que falar de consumo de carne? Por que o veganismo é um tema importante para a sustentabilidade? E aqui cá entre nós, hein, galera? A gente está falando de veganismo, de sustentabilidade, porque nós estamos por detrás das intervenções. Nós estamos aqui pensando a influência. Mas, em geral, esses são termos que não batem com as pessoas lá fora, tá? Em geral, as pessoas têm dificuldade de se engajar quando a gente fala que é algo vegano, que é algo vegetariano. A gente tem que partilhar e partir para outras estratégias. Inclusive, hoje, no caso, eu vou mostrar como que os caras não apelaram para esses rótulos, tá? Eles apelaram para outras ferramentas comportamentais que mexem com a nossa tomada de decisão. Mas eu estou falando isso para deixar um alerta. Às vezes você pode pensar, nossa, a Mariana critica o uso de rótulos, fala que a gente não deve usar a palavra vegana e ela usa aqui. Porque nós estamos por detrás das cenas. A gente está aqui nos bastidores planejando a influência de comportamentos sustentáveis, combinado? Por que isso é um tema tão importante? Que legal, eu tenho uma empresa pequena de cosméticos naturais e vegano, uma empresa sustentável. Que massa! Massa, Luiz. Então acho que conversa muito com o tema de hoje. E eu trouxe, na verdade, uma intervenção de uma empresa grande, porque às vezes é comum trazer intervenções menores, mais nichadas, e eu quero mostrar, como eu falei, diversidade. Então você vai ver que o seu tema, ele é um tema comum que aparece em diferentes contextos, do grande ao pequeno, do nichado ao maior, porque é um tema, o veganismo nesse sentido, cada vez mais presente nas estratégias de sustentabilidade, porque provavelmente é uma das fontes de maior impacto na sustentabilidade. Quando a gente olha, então, a questão da alimentação especificamente, não é cosméticos, mas eu acho que conversa muito, né? Estão derivadas, estão próximas, áreas irmãs. O consumo de alimentos gera 25% das emissões globais de carbono, de gases com efeito estufa. Então, 1/4 das nossas emissões, né? Das emissões relacionadas aos nossos comportamentos, aos nossos estilos de vida, 25% vem daquilo que a gente come. E desses 25%, quase 100%, 80%, para ser mais precisa, está relacionada à produção e cultura de animais, à pecuária especificamente, principalmente para fins de consumo de carne. Por quê? Porque é um tipo de produção agrícola, né? Um tipo de produção que demanda muita terra, demanda muita água, né? E quando demanda muita terra e muita água, em geral, leva muita derrubada e, em si, é um tipo de cultivo que gera muita emissão de metano pelos próprios animais, né? Pelo boi, pela vaca envolvidos, quando é carne de origem bovina, que aumenta o nível de emissão de gás carbônico. Então, de gases com efeito estufa, desculpa. Então, né, que podem ser diferentes tipos de gases com efeito estufa. Então, por diferentes motivos, é um dos tipos de consumo com mais impacto lá fora.
né, a alimentação de uma forma geral, mas especificamente produtos de origem animal, principalmente a pecuária, né, e o consumo da carne relacionado à produção de animais. Então a gente tem que ficar atento, porque se a gente quer influenciar comportamentos sustentáveis, a gente tem que buscar comportamentos que tenham um grande impacto lá fora. A gente não quer estar aqui fazendo um efeito formiguinha, se sentindo assim, né, botando um esforço gigante no nosso engajamento sem ver resultado. A gente quer mudar comportamentos que tenham impacto lá fora. Se você não sabe qual comportamento você quer influenciar, pensa, por exemplo, comportamentos relacionados à alimentação, aos hábitos de consumo de alimentos, porque são comportamentos que estão, nesse momento, na mira, na reta de intervenções pelo mundo para influenciar comportamentos sustentáveis e ajudar a gente a atingir os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. E nesse caso concreto, do caso de hoje, então, o que os caras fizeram para tornar o veganismo a norma? Eles aplicaram ferramentas sociais. E que contexto é esse? Vamos explicar um pouquinho, então, o contexto dessa intervenção. Foi uma intervenção, na verdade, feita pelo Burger King, numa loja que eles fizeram especificamente na Áustria. Então, foi uma intervenção mais local, um teste, um piloto que eles estavam fazendo. E eles aplicaram 2 ferramentas comportamentais para tornar o veganismo a norma dentro da loja do Burger King. Para não ser algo alternativo, algo mais que você vê no cardápio, no menu, para ser o principal, o coração daquela loja. E aí, o que eles fizeram? Eles escolheram 2 ferramentas comportamentais para tornar a opção, a escolha de sanduíches, né, de refeições veganas, a norma dentro da loja. O que são ferramentas comportamentais? Alguém sabe, galera? Vamos lá. O que é a ferramenta comportamental? Uma ferramenta comportamental é uma sacada, é um instrumento que a gente pega emprestado da ciência comportamental, da psicologia, que mostra pra gente como as pessoas tomam decisão. E com base nesse conhecimento de como o cérebro das pessoas funciona, de como as pessoas tomam decisão, no caso concreto, a gente começa a saber onde intervir. Eu não preciso mais achar o que vai fazer a diferença na decisão das pessoas. Eu já começo a aprender, com base em ensinamentos da psicologia, testados no caso concreto, para resolver desafios da sustentabilidade. Desafios comportamentais da sustentabilidade. E aí, à medida que essas abordagens vão dando certo, a gente vai empacotando essas abordagens, a gente vai catalogando essas abordagens, a gente vai dando nome para essas abordagens, elas vão se tornando instrumentos que pessoas pelo mundo, como eu e você, vai se utilizar nos projetos para aumentar o nível de engajamento sustentável das pessoas com comportamentos sustentáveis. Combinado? Então, existem dezenas, quiçá centenas de ferramentas comportamentais hoje ao nosso dispor para influenciar comportamentos mais sustentáveis. Eles são, então, poderosíssimos, porque eu fujo da tentação de engajar as pessoas com aquilo que eu acho que dá certo e eu começo a engajar as pessoas com base em evidências, em ferramentas que já foram utilizadas por um colega em São Paulo, por um colega no Rio, por um colega no Amazonas, por um colega em Portugal, na Alemanha, na Austrália, e que foi dando certo para diferentes comportamentos sustentáveis acontecerem pelo mundo, tá? Eles utilizaram 2. Quais foram as 2 ferramentas comportamentais que o Burger King utilizou para tornar o veganismo a norma social, ou a norma prevalecente dentro de uma loja? A primeira se chama norma social. O que essa ferramenta diz? Que as pessoas têm uma tendência natural a copiar o que os outros fazem. Aquilo que é normal no meio, o resto das pessoas tende a fazer a mesma coisa, a repetir. Por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas, elas querem economizar energia, pensar dá trabalho. Se eu copiar o que o meu vizinho, o meu colega de trabalho, minha namorada, meu namorado fazem, eu economizo energia, eu não preciso tomar decisão. Tomar decisão dá trabalho, a gente toma decisão o tempo inteiro. Então, o nosso cérebro está sempre procurando atalhos para evitar a tomada de decisão. E essa é um tipo de atalho. Eu vou fazer o que os outros estão fazendo. Se as pessoas estão fazendo no meu meio, provavelmente é a coisa mais certa a se fazer. Tem uma forma de economizar energia, não ter que pensar. Segundo motivo é que as pessoas têm uma tendência natural a querer fazerem parte do meio, se sentirem integradas. Pensa no seu caso concreto, pensa em você mesmo. Você não quer ser um bichinho fora do ninho no seu trabalho, né? A pessoa esquisita no seu condomínio. Muitas das vezes a gente é visto assim. Mas eu não vou dizer que é uma situação prazerosa. Em geral, a gente quer fazer parte do meio, a gente quer se sentir útil, a gente quer se sentir integrado. Então, por vários motivos. Seja porque é conveniente pra gente, seja porque a gente quer fazer parte, é que a gente tem uma tendência natural a copiar o que as outras pessoas fazem. Chama-se norma social, né? Tendência natural a seguir a norma do nosso meio. Ambiente de trabalho, família, escola, né? Condomínio, bairro.
E como que a gente aplica isso no nosso caso concreto? De diferentes formas, mas em geral, boa tarde, galera, vamos embora, vamos chegando. A gente está falando do caso de influência hoje que o Burger King tornou o veganismo a norma dentro de uma loja na Áustria. E a primeira ferramenta que eles aplicaram foi a norma social. E aí, então, o que eles fizeram? Eles utilizaram a norma social na mensagem, no slogan de uma campanha dentro de uma loja do Burger King para motivar as pessoas a pedirem pratos, sanduíches, lanches veganos. O que eles fizeram? Eles disseram que a normalidade, o normal, era pedir vegano. Se fosse para pedir com carne, era fora do normal. Então, o slogan era normal ou com carne? Por quê? Porque normalmente o que vem do vegano, que é, né, a carne é normalidade, tudo que vai fora disso é uma restrição alimentar, é esquisito, é alternativo. Eles inverteram o vetor. Normal, ou seja, vegano, sem carne ou com carne. O com carne sendo o fora do normal. Esse era o slogan, normal ou com carne. Então, já de cara, já dá uma medida de que naquele espaço, naquele ambiente, o normal é se consumir sem carne. Em outras palavras, adotar um comportamento mais sustentável. E é claro que eles tinham por detrás um cardápio para apoiar aquela chamada. Mas já extremamente provocadora de cara, né? Tornando algo que em geral é visto como alternativo, como hippie, né? Como difícil, a norma dentro da loja, numa loja reconhecidamente pelo mundo como, né, um lugar de consumo de carne. E de carne de baixa qualidade, feito de forma rápida, com muita gordura, vários problemas envolvidos numa rede de fast food, né? Os caras vieram com esse slogan. E não foi a única ferramenta que eles utilizaram. Eles utilizaram uma segunda. Não só fomentaram uma norma positiva dentro da loja, para não tornar a escolha vegana, porque em geral você vai pedir um sanduíche vegano em qual que você quer? Será que está no cardápio mesmo? Eu vou lá olhar. Nem sabe se existe. Eles fizeram o contrário. Não, aqui o foco é a gente vender vegano nessa loja aqui na Áustria. E a segunda ferramenta se chama opção padrão, que complementou o processo de comunicação para o processo de comunicação fazer sentido, para não ser um processo de comunicação, uma mensagem, um slogan vazio. O que é que a norma, que a opção padrão fala pra gente? A opção padrão é talvez uma das ferramentas comportamentais mais poderosas que a gente tem a nosso dispor. Porque o que ela faz? Ela torna a opção desejada, no nosso caso, o comportamento sustentável que a gente quer que as pessoas adotem, a opção principal, a opção já automaticamente escolhida pelas pessoas. Se as pessoas não quiserem escolher aquela opção que a gente já escolheu por elas, elas vão ter que tomar uma atitude, elas vão ter que fazer um movimento, elas vão ter que sair da inércia. Nesse caso do Burger King, o que eles fizeram? Eles tornaram o veganismo a opção principal da loja. O cardápio inteiro era à base de plantas. Não existia a opção de você pedir nada de origem animal. Nem no queijo do sanduíche, né? Nem no recheio, na carne, nada. Se a pessoa quisesse comer uma outra coisa que tivesse carne, ela ia ter que sair do Burger King para outro lugar. Ela ia ter que fazer um movimento. E aqui, de novo, conversa um pouco com a norma social. As pessoas têm uma tendência a não fazerem um movimento. Elas têm uma tendência a ir com a maré. A mesma história que elas têm uma tendência a copiar o que as pessoas fazem, ir com a maré. A gente tem uma tendência a seguir as regras de um determinado ambiente. Dá trabalho, ter que levantar ou sair da fila para ir para outro lugar, eu nem sei para onde que eu vou comer, né? Para quem frequenta restaurantes assim. Então, as pessoas acabam adotando, aderindo. Já estou ali, fico ali, como ali mesmo. E aí, o que acontece? Você acaba aumentando, tornando 100%, ou quase 100%, as pessoas que aderem àquele comportamento sustentável. Uma minoria vai reagir, uma minoria vai falar, eu vou sair daqui, eu vou pedir uma comida em outro lugar. Em geral, as pessoas ficam e fazem, mesmo que elas não sejam veganas, vegetarianas, elas adotam a ação. E qual é o nosso foco aqui no movimento de influência? Que a ação aconteça, independente do que as pessoas falam, pensam, se elas têm aquilo como valor, se elas têm aquilo como rótulo, se elas não têm. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é que a ação aconteça. Porque uma vez a ação acontecendo, ela acontece de novo, ela acontece de novo. Porque a gente tem como base para ações futuras as nossas ações passadas. Quanto mais experiência sustentável a gente tiver, ponto, mais próximo a gente está de um comportamento mais sustentável. Então, eles pegaram uma loja inteira, exato, Luiz, eles pegaram uma loja inteira em Viena, uma loja pop-up, tá? Então, foi uma coisa piloto que eles fizeram, uma loja temporária. Tornaram a loja inteira vegana e eles colocaram, junto com a opção, né, transformando o cardápio inteiro para vegano, esse slogan novo, chamado de normal com carne.
para chamar atenção, para normalizar um comportamento. Quanto mais normal a sustentabilidade for, quanto menos esquisito, alternativo, hippie, mais as pessoas normais lá fora vão adotar. A gente não quer falar para os convertidos, a gente não quer ficar dentro da nossa bolha. A gente quer que mais e mais pessoas, mesmo pessoas que não se identificam com esse rótulo, adotem comportamentos mais sustentáveis. Seja porque é conveniente, não importa. Eu já estou ali dentro, eles só vendem aquilo. É com essa opção, é com esse que eu vou. É com essa opção que eu vou. E foi essa a ideia. Para ser muito sincera, números exatos dos impactos que eles tiveram não foi divulgado, é difícil de medir. Mas se sabe que essa iniciativa viralizou em poucos segundos. Os vídeos que eles gravaram na época, disseminaram nas redes sociais, viralizou com milhares de views de uma vez só. Chamou muita atenção, um caso que vem sendo replicado e vem sendo discutido pelo mundo inteiro em diferentes contextos. E sem dúvida é um ambiente que cada vez mais as pessoas vêm substituindo a opção da carne por opção vegana. Em alguns países da Europa, 1/3 dos sanduíches do Burger King já são vendidos de forma vegana, não são mais à base de carne. Por exemplo, na Holanda é assim. Então, a norma vem mudando mesmo. O setor está mudando mesmo, está pedindo inovação, Então, sem dúvida, que é um caso para a gente prestar atenção e abrir os olhos. E qual é o grande benefício? Eu vejo vários benefícios, mas um deles é você, por exemplo, não precisar ter que argumentar. Você não precisa ir lá, explicar, dizer por que o consumo de produtos de origem animal tem impactos negativos, que tipo de impactos ele tem, por que as pessoas têm que se responsabilizar, por que as pessoas têm que se conscientizar. Não é essa a abordagem. A abordagem é mudar o meio físico e social. Em outras palavras, gerar oportunidade para que o comportamento desejado seja praticado. Físico por quê? Porque ali está havendo uma maior oferta de produtos condizentes com esse comportamento. Em outras palavras, nesse caso, produtos veganos, sem produtos de origem animal. A oferta, a disponibilidade, a conveniência desse produto é maior num ambiente onde só esse tipo de produto é oferecido. E no ambiente social, por quê? Porque quando você bota uma norma social favorável, você está fomentando ali um ambiente social onde aquilo não é esquisito, mas onde aquilo ali é normal, é a norma. Esse que é o nosso objetivo. A gente não quer que os nossos comportamentos sejam alternativos, a gente quer que cada vez mais pessoas de diferentes tribos, diferentes grupos, pratiquem comportamentos mais sustentáveis. Então, esse é o lance da primeira, digamos assim, da primeira oportunidade, do primeiro grande benefício. E o segundo é que já está claro que a gente consome alimento de uma forma muito habitual. Então, às vezes, a gente achar que dá informação, por que a pessoa não me ouve, por que a pessoa não se engaja comigo? Ela, às vezes, não está nem te ouvindo porque ela acha que aquilo ali não é para ela. A gente consome, em geral, as mesmas coisas que a gente consome sempre. Com relação à alimentação não é diferente, a gente repete as mesmas receitas, a gente vai nos mesmos restaurantes, provavelmente você faz o seu prato do mesmo jeito. Então a gente precisa ter outras formas de furar essa barreira do hábito, que não necessariamente apenas através da argumentação verbal, racional, porque não são hábitos racionais, justamente são hábitos automáticos. A gente não está mais pensando sobre isso. Então se o ambiente só oferece aquilo, se eu sinto que aquilo ali é o normal, é com aquele que eu vou, de novo. Então ajuda a gente a não ter que dar murro em ponta de faca. E aí, algumas questões, alguns pontos para a gente discutir. Mariana, só acontece lá fora isso? Você falando aí de uma loja do Burger King lá em Viena, que tornou o veganismo a opção principal, a opção padrão, a norma social? De jeito nenhum. Você, por exemplo, vai me dar, por exemplo, vários exemplos, eu tenho certeza que você já viu, em que uma loja, um restaurante aplicou ou vende exclusivamente refeições veganas, refeições vegetarianas ou outras abordagens mais sustentáveis que são adotadas de forma exclusiva, como a opção padrão. De repente, um lugar onde não vende embalagem mais à base de plástico. Se você quiser levar alguma coisa embora, você leva numa embalagem reutilizável ou de papel, ou você leva a sua própria embalagem ou você não leva. Lugares onde, por exemplo, só vendem produtos com insumos orgânicos. Locais que só vendem coisas de segunda mão. Então, cada vez mais a gente vem vendo ambientes que favorecem a opção principal ser uma opção mais sustentável. Então, sem dúvida que não é algo exclusivo só do exterior. Ah, Mariana, você está na Alemanha e... Não, de jeito nenhum. E eu tenho um caso, inclusive, de influência no Brasil, de uma aluna minha, então é um caso extremamente próximo nosso, que é o caso da Lorene. Ela também atacou o tema do consumo de carne dentro de uma rede de fast food, no caso dela era a Subway, que ela é franqueada da Subway em Salvador. Ela só aplicou ferramentas comportamentais diferentes. Ela não aplicou a norma social, ela não aplicou a opção padrão. Ela manteve o cardápio dela como já era,
Então também tinha sanduíches com carne, mas ela deu ênfase ao sanduíche vegano no cardápio dela. E para isso ela utilizou algumas ferramentas, por exemplo, o priming, que é dar uma prova, um gosto, um taste do sanduíche antes dos clientes fazerem a escolha para eles verem como era gostoso, para eles poderem, né, alimentar aquela curiosidade das pessoas. A curiosidade foi o grande gancho dela. E, aliás, a curiosidade é o principal motivo pelo mundo, e pesquisas mostram isso em várias culturas, para pessoas não veganas pedirem um prato ou um sanduíche vegano. Então, atenção, né? Fique atento. Às vezes, o argumento que motiva você não é o argumento que vai motivar as pessoas que você quer ter como clientes, que você quer engajar. Então, quantas vezes a gente pensaria que o consumo, por exemplo, do veganismo, o consumo vegano, vai ser motivado por questões ambientais e sustentáveis? De repente, para você é assim, mas para a maior parte das pessoas lá fora que não tem a sustentabilidade como prioridade, não vai ser esse o motivo. Elas vão ignorar esse motivo, porque elas estão preocupadas em comer alguma coisa com pressa, para poder voltar para o trabalho, a opção mais barata, né? Outras preocupações na cabeça. Então, a gente precisa falar a língua das pessoas que a gente quer engajar. E a curiosidade, a Lorene descobriu no caso dela também, assim como pelo mundo, é o motivo número 1 para fazer pessoas que comem carne em geral provarem e começarem a adotar uma alimentação mais vegana, pelo menos para começar, tá, galera? E aí se envolver com o tema, ter uma primeira experiência, uma segunda experiência, uma terceira experiência. E ela, então, apelando para a curiosidade sobre diferentes pontos, principalmente dando provas do sanduíche, ela conseguiu aumentar em 300% em um mês a venda de sanduíches veganos em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Então, foi uma diferença brutal. E teve mais. Ela ainda teve uma loja que ela comparou, onde ela não fez intervenção nenhuma. E lá as vendas foram péssimas. Então, ficou claro que a intervenção é que transformou o jogo do engajamento dela, que fez a influência acontecer no caso concreto para que as pessoas pedissem sanduíches veganos. Uma segunda objeção, um segundo ponto que você pode levantar, mas Mariana, por que falar de um caso capitalista? Né, um caso de influência com uma grande empresa por detrás. Eu não me sinto confortável com isso. Você está ganhando dinheiro com isso? Não, não tô. Não tô mesmo, já aviso logo, já avisei desde o começo e repito aqui. Mariana, por que você apoia esse tipo de organização? Volta e meia, quando eu falo do caso do Burger King, acontece uma crítica. E é engraçado, quando eu não falo de empresa, aí vem a crítica. Mas, Mariana, quem tem que promover a mudança são as empresas. Aí eu falo, então se decide. Falo de empresa ou não falo de empresa? E eu vou falar como eu vou falar de qualquer tipo de ator ou mensageiro de influência que tenha resultado no caso concreto. Porque o meu objetivo é a gente ter cada vez mais diversidade de casos, de comportamentos, de atores liderando o engajamento sustentável. A gente tem pressa e a gente não pode deixar ninguém para trás. Se as empresas são atores fundamentais nesse processo, se elas são hoje, talvez, os maiores motores de comportamentos não sustentáveis, são elas que a gente precisa transformar. Elas também precisam mudar. De repente, você está aqui me ouvindo, você trabalha numa grande empresa. Vários dos meus alunos trabalham numa grande empresa. Então, a gente não está fazendo aqui, não vai se dar o luxo de escolher, né, quem vai ser o ator por detrás da influência. A gente quer influenciar com ética, com transparência e com impacto, com resultado. Tá? Então, eu fico feliz de ver cada vez mais exemplos como esse, para a gente ver que a influência de comportamentos sustentáveis não é algo exclusivo de nichos, de grupos alternativos, de comunidades. É algo que vem se tornando cada vez mais mainstream, mais normal, inclusive dentre empresas. Porque eles veem uma oportunidade de negócios. Não tem problema. Eles também precisam pagar as contas deles, pagar os funcionários deles, na minha opinião. E a gente pode discutir outros modelos econômicos, né, outras formas de geração de renda, ou de felicidade, ou de satisfação. Fico aberta. Mas nesse caso, o meu objetivo específico é mostrar um caso de influência que teve resultado, te explicar como que isso aconteceu e como que você pode aplicar isso no seu caso concreto. Então, moral da história. 1. A gente alterar a norma social de um meio dá resultado. A gente mostrar que um meio não se comporta só de forma não sustentável, muito pelo contrário. Que um meio, um contexto social é cada vez mais sustentável, dá resultado. E não precisa ser de forma radical, não precisa ser o meio inteiro. Se fosse a maioria das pessoas adotando um comportamento já sustentável, a gente não precisava estar fazendo intervenção nenhuma. Então, dá para usar a norma social também quando é uma minoria das pessoas que adota aquele comportamento sustentável, mas que essa minoria vem crescendo. E se você conseguir mostrar isso na sua comunicação, no seu engajamento, perfeito. Olha, cada vez mais pessoas vêm se comportando da forma sustentável X, Y ou Z. Ou como no caso de hoje, o normal aqui é a gente reciclar, compostar, comer menos carne, né? Trazer o nosso almoço num prato, num tapoé, num prato, em algo reutilizável, e a gente não desperdiçar,
né? A gente reutilizar as coisas. Então, utiliza a norma social a seu favor. Como? Quando você perceber que aquele comportamento que você estimula vem crescendo na adoção das pessoas. Dia após dia, mesmo que de forma tímida, você já pode utilizar a norma social a seu favor. E uma segunda moral da história, que é a opção padrão, talvez seja uma das ferramentas comportamentais mais poderosas. Ela não elimina, em geral, a opção não sustentável, mas ela coloca a opção sustentável na cara do gol, como opção principal, já automaticamente escolhida pelas pessoas. No caso de hoje, você entrou no Burger King, ele é inteiramente vegano, não existe alternativa. Se você quiser comer alguma coisa diferente disso, você precisa ir para outro lugar. Então, a pessoa ainda tem uma opção, que é ir embora e comer em outro restaurante. Mas é uma opção que dá trabalho, e as pessoas, em geral, não querem ter trabalho. Então, elas vão com a maré, e com isso a gente consegue aumentar a adoção de comportamentos mais sustentáveis. Como que você utiliza essas sacadas no seu caso? Mariana, eu não trabalho com alimentação, eu não tenho restaurante. Será que eu ainda assim consigo me beneficiar da norma social? Sem dúvida. Será que ainda assim eu consigo me beneficiar da opção padrão? Sem dúvida. Como? Primeiro, como eu falei, se questiona se no seu caso concreto a adoção do comportamento vem aumentando aos poucos, para você conseguir se sentir à vontade e ter autoridade para falar que aquilo ali vem se tornando uma norma, que cada vez mais pessoas vêm adotando aquele comportamento que é o foco do seu engajamento sustentável. E isso é muito mais poderoso, gente, do que dizer os impactos que aquele comportamento tem, né? Como aquilo ali é negativo, responsabilizar as pessoas. Isso não comunica com as pessoas, por mais que seja verdade, tá? Você não está mentindo, mas a norma social, comparar com os outros. Eu até falando com uma aluna minha, se você quer engajar uma empresa com um assunto mais sustentável, de repente é muito mais eficaz você dizer que os competidores dela, ou mostrar exemplos de competidores dela, que já vem adotando aquele tipo de iniciativa, que já vem apoiando aquele comportamento mais sustentável. Porque ela não quer ficar atrás. Ela também quer gerar renda, ela também quer ter visibilidade de mercado. Então aqui a norma social, nesse caso, mas aplicada a nível de organização, de empresa. E a segunda coisa que você pode pensar para o seu caso concreto é como que eu posso tornar o comportamento de foco do meu engajamento a norma principal? Que as pessoas não tenham que fazer uma opção para fazer parte daquilo, que aquilo ali seja automaticamente escolhido por elas. De repente, se você quer fazer a reciclagem e a compostagem até no seu condomínio, que as pessoas não tenham que ir atrás de lixeiras ou saber fazer a separação, que aquilo ali de repente seja disponibilizado para elas. Será que a gente consegue facilitar a vida das pessoas? Mas, Mariana, isso demanda dinheiro, tempo. Eu entendo. Mas às vezes até pensando em lixeira, né? Falei num vídeo um dia desses, equipamento de triagem de resíduos. Eu falei, nossa, Mariana, você pegou pesado. Dá para traduzir? Vamos fazer uma tradução? Lixeira, né? Para a gente poder separar os nossos resíduos da cozinha, de repente, né? Entre plástico, papel, resíduos orgânicos. A gente não precisa ter nada que seja o último grito no mundo da moda. Às vezes até como uma aluna minha já falou, caixa de papelão faz o trabalho, né? Saquinho de papel faz o trabalho. A grande questão é que as pessoas consigam vislumbrar isso, entender isso. Não tem que elas mesmas tomar a iniciativa sozinha. Porque às vezes quando a pessoa não tem aquilo como prioridade, isso é muito difícil. Se a pessoa não sabe fazer aquilo, é muito difícil. Então será que a gente consegue engajar as pessoas, incluir as pessoas, ao invés de elas terem que se incluir? Que aquilo ali já seja a opção principal, então de repente no seu condomínio, que a separação de resíduos e a reciclagem seja a norma. Né? Que todos os apartamentos tenham minimamente 2 lixeiras ou 3 lixeiras para fazer a separação. Né? Que as pessoas se vejam uns aos outros indo lá levar o resíduo separadinho, de repente com fotografias, então que documentem isso. Quanto mais visível for um comportamento sustentável, mais a norma social faz efeito. Porque aquilo ali se torna crível, as pessoas veem na cara delas. Né? Já existem evidências, eu já te contei, em bairros onde há painel solar para geração de energia renovável, as pessoas tendem muito mais a comprar painel solar e copiar aquele comportamento do que em bairros onde não tem nenhum. As pessoas veem os vizinhos colocando no teto, no telhado, e elas se influenciam só de ver o que o outro está fazendo. Se você não vê um comportamento, se ele é muito escondido, se ele é muito privado, fica difícil a gente influenciar as pessoas. E como a separação de resíduos acontece dentro da casa das pessoas, se a gente tiver formas, por exemplo, de documentar isso, mostrar, fotografar as pessoas que fazem, às vezes até pedir, posso na sua casa fotografar a sua lixeira, mostrar que aquilo ali é normal, que as pessoas fazem, que é simples de fazer, ajuda a gente a engajar cada vez mais pessoas com esse comportamento que é o foco do seu engajamento sustentável. Então hoje, com a norma social e com a opção padrão, eu espero que eu tenha acendido uma luz no fim do seu túnel, trazido uma nova ideia para você vislumbrar como tornar um comportamento que em geral é visto como diferente, difícil, algo normal, normalizado e aumentar o seu nível de influência sobre as pessoas que você quer engajar. Não esqueçam ferramentas poderosíssimas. E o dever de casa é você colocar a mão na massa. Não adianta você vir aqui para o caso de influência
ouvir as sacadas e continuar com a vida. A gente precisa engajar as pessoas, engajar com influência, para que a gente tenha impacto na centralidade na vida das pessoas lá fora. Combinado? Eu quero te lembrar o seguinte, que a gente tem 2 lives por semana, sempre às 13 horas. O café e o caso de influência. E o café de influência agora vai acontecer. O próximo é na terça que vem, é sempre às terças e quintas. Na terça que vem, às 13 horas, eu te encontro para mais um café de influência, para aí a gente debulhar uma estratégia de sucesso para você aumentar o seu nível de influência no seu caso concreto. Combinado? Muito obrigada por ter vindo. Um grande beijo e no mais tardar até terça que vem.